Nada resiste ao trabalho. Se você trabalha certo, correto, se dedica, cara, o resultado vai acontecer. É questão de tempo, não se vai ou não vai. Nada resiste ao trabalho. Perfeito. Maiores brigas que eu tive com a minha filha quando ela era adolescente é porque eu tava ali querendo impor as minhas coisas. Quando eu fui interessada pra entender o cenário dela, a gente falou, putz, deixa eu tentar conversar. Então, seja interessado pra ser interessante. Acho que Tudo que custa sua paz é caro demais, né? Então, pra mim, essa frase, ela entrou, né, dentro da minha rotina. O tema da mudança, se você vai... De novo, não tem jeito. É um aprendizado, mas, cara, não tem jeito. Não dá pra ser 100%. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao quarto episódio da 31ª temporada do podcast Conexão Customer. Vocês estão maratonando, estão vendo que a gente começou as gravações desse ano com a corda total. Vocês estão vendo agora em fevereiro, a gente está gravando aqui em janeiro. Essa foi a primeira gravação do ano. Então, se prepare que ainda dá para trazer muita inspiração para vocês, muitas informações, reflexões, principalmente para vocês tirarem a bunda da cadeira e agir para ajudar vocês. Então, hoje tem convidados especiais, hoje tem alguma coisa diferente. Vocês estão vendo, brincadeira, dança das cadeiras, mas a Camila não tá sempre do lado de cá, tá junto com vocês, tem alguma coisa? Então se preparem que vamos perguntar mais coisas para ela. E o Pedro conhece o Pedro. Calma, então a gente vai fazer pergunta para ele, vai perguntar, por isso que eu tive que ter um super co-host, que a gente, aí vai ser até bom assim, ó, eu conheço o Pedro, esse cara que conhece mais vai tirar segredo, e eu conheço um pouquinho, já perguntei o Rafa, o marido da Camila, me dá um segredo pra gente perguntar diferente. Então se prepara que vem muita novidade e inspiração pra vocês, combinado? Vamos lá, só pra não esquecer de tomar esporro lá do meu filho. Quem chegou pela primeira vez, já aperta aí pra seguir o canal e já aperta o sininho, porque sempre tá vindo novos vídeos pra vocês aí aprenderem bastante. Já pode dar o like antecipado, que sabe que vai ser divertido, vai ser inspirador. Compartilhem, mas o mais importante, comentem se tiver alguma coisa que não descobriu. Ih, cara, teve um segredo aqui no CX tá que você não sabe da Camila, vou comentar. Ó, o Pedro tem um segredo dele aqui que eu vou comentar. Comentem aí, me ajudem, por favor, combinado? Então vamos lá, vamos começar. Ah, não, uma coisa importante, eu tenho que agradecer os apoiadores, os patrocinadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E a gente tem uma preocupação muito grande, quem tá apoiando, porque a gente tá falando de pessoas, né? CPF, então tem que ser empresas ou que eu já contratei ou que a Mil contratou, são empresas confiáveis para estar aqui junto. Então, patrocinador dessa temporada, obrigado, time da Motiva, BPO. Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial do Brasil. Então, eu gosto de falar relacionamento comercial, porque não é call center de vendas, é isso. Cara, eu preciso vender via humano, via digital. Eu preciso ter um modelo variável, não variável. Eu preciso ser sócio do projeto. Como é que eu pego a expertise dele para alavancar as vendas da companhia? Não é à toa que está mais de 20 anos com a Claro, por exemplo. Então, obrigado, time da Motiva e todo mundo. Motiva BPO, fizeram o lançamento da nova marca. E antes era só Motiva, agora é Motiva BPO. E os apoiadores dessa temporada. Bidu, maior plataforma de Employee Experience da América Latina, está com a gente desde a primeira temporada. Vilno da Cliente SA está com a gente desde a primeira temporada também, junto com a gente. Obrigado ao Vilno. Link2Go, uma das startups vem voando aí de analytics, speech analytics, de ferramenta com IA para poder a gente parar daquele negócio de tráfego, de call center, pessoas de planejamento aqui. Hoje você vê a voz do cliente full. Não, deixa eu pegar uma amostragem. Esquece com isso. Obrigado, time da Link2Go, junto com a gente. E uma pessoa está com a gente desde a primeira temporada. A gente está colocando aqui também, que vocês viram. E apareceu o Camix aqui. Na verdade, a Camila está com a gente desde a fundação do podcast. Mas é legal a Camix estar aqui. Por quê? Porque a gente está falando de CX Tá On, a gente está falando de palestra, a gente está falando de Nascem Estrelas. Então a gente, eu quero virar palestrante, eu quero aprender mais CX, que eu vou rodando no Brasil. Então, na verdade, o Camix é um ecossistema de desenvolvimento junto. Então, obrigado aí, de novo, a minha sócia cofundadora aqui do lado de cá, junto com a gente. Emily na produção, Podspace, tudo certo? Vamos que vamos? Então vamos lá, galera. Primeiro, quero agradecer aos três pela, agenda, e Camila, minha parceira, me ajuda a trazer, mas vocês, agenda, pô, tava de viagem, e o Pedro estava em reunião de manhã, conseguiu ver. Mas também pela generosidade, o Pedro está vindo pela primeira vez para compartilhar um pouquinho quem é você com as outras pessoas, né? A Camila a gente conhece, o Fabiano esteve lá de cá, então normalmente vou chamar o Pedro, cada entrar na empresa tal, empresa B, mas aqui para compartilhar um pouquinho de você. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E, parceiro, que bom que você está aqui
de novo pra me ajudar nesse desafio. Encaixou, não, tô em São Paulo. Eu falei, venha pra gente poder ajudar essas duas feras, porque hoje você vai estar ajudando a entrevistar a sócia e o teu amigo aqui, a gente vai... E nada de coisa que o pessoal já sabe. Esse é o nosso desafio aqui. A gente quer saber coisas que ninguém sabe ainda. Talvez a gente... Calma aí. Deixa só pra vocês saberem de uma curiosidade. Me presta um negócio ali rapidinho. Deixa eu pegar aqui o negócio, Rafa, só pra vocês entenderem o que não. O papel, o cartaz. Só pra vocês entenderem Essa é novas curiosidades. Curiosidade, quem tá assistindo agora. Imagina uma pessoa em São Paulo, na Sé, não, na 25 de março. Mas a gente foi pra Sé também. Pra Sé, 25 de março, no trem, com um negócio desse aqui, ó. Vendo palestra. Então, assim, meu Deus do céu, quem é essa doida que fez? Então, vocês vão rever um pouquinho mais de quem é essa doida. Pra quem já conhece aqui, pra quem não conhece, vocês vão ver. Por que a pessoa faz isso, e né? por que a pessoa faz isso? O que leva, dupla. É em dupla. Pela primeira vez na história, pra quem não sabia ainda, é em dupla. O que é em dupla? Que foi a Camila e o Murilo. Quem é Murilo? Calma que vocês vão saber também, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro você, irmão. Obrigado aí você tá aqui junto, me ajudando a entrevistar essa galera, né? Cara, que isso, um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar com o Pedro, com a Camila, com você. E aumenta a responsabilidade, né? Opa! A gente tá aqui agora falando com uma das sócias. E que se tem coragem de botar um cartaz de vendo palestra, deve ter histórias boas, né? Muita. Até já tem história hoje. Imagina que vai ter muita história né? de hoje, Então, né? obrigado pelo convite, amigo. Assim, é sempre um prazer estar com você, sempre um prazer dividir, né, um pouquinho das histórias. E hoje, com essas pessoas incríveis aqui, eu acho que vai ser show. Vai, sem dúvida, sem dúvida. E aí, assim, de novo, a sócia conhece, mas já avisando pro Pedro, assim, cara, primeiro, obrigado, irmão, porque a gente efetivamente conseguiu aí encaixar dentro das agendas. E aí, para começar, pra galera já conhece que a gente chama de rodada de LinkedIn rápida, só assim, como é que você costuma se apresentar pra galera saber quem é profissionalmente, mas depois a gente arranca esse negócio, né? E aí depois a sócia se apresenta de novo pra quem, se tem alguém que não conhece, né? Mas, de repente, a pessoa não conhece o Murilo, a Camu, aí tem que ser um duplo nome junto, cara, aí acho que não vai dar. É melhor deixar o nome separado. Carilo, vai ficar esquisito. Legal, irmão, que bom que você tá aqui. Imagina, cara, eu que agradeço o convite. Obrigado, Camila, obrigado, Fabiano. É uma honra estar aqui com vocês, poxa, mega divertido. Não envolvendo crime nem nudez, vamos falar de tudo. Isso. E até dependendo do horário, a gente pode falar também, né? Mas... eu sou o Pedro, passei por grandes empresas e tenho um baita orgulho de ter tatuado no meu coração. Todas elas, consegui aprender muito e dividir muito com elas. Comecei na Contax, como vocês também. Foram 14 anos ali, desde atendente de telemarketing até como gerente de planejamento aqui em São Paulo. Fui para a falecida Claro. Falecida Nextel, que foi vendida para Claro. Isso. Na época eu ficava assim, já, opa, claro, era Nextel. Meu celular acabou, parou meu celular. Falecida Nextel, mas também era mega divertido usar o radinho. E foi vendida para Claro. Depois passei pela Serasa Experian, também foi uma baita experiência, uma jornada B2B, você sai do varejo, você sai da pessoa física e vai pro B2B, é um outro bicho. Também foi uma experiência mega relevante para mim. Só uma pergunta rápida aqui, só quando você tá se perguntando. O Serasa tá bem? Porque assim, tava na conta quando passou por um problema. Foi na Nextel, sumiu. Será que onde você passa as empresas... Não, né? Cara, Serasa tá bem, Serasa tá bem. Foi uma questão. Será que era pessoal dele, né? Será que a Serasa foi pro Serasa? Culpa sua. Será que foi culpa do Pedro? Não foi não. Não, meu santo é forte. Aí fui pra Serasa, fiquei 5 anos lá e foi também uma jornada muito divertida. Mas a pandemia eu acho que mexeu com todos nós, né? Foi. E eu sou mineiro, moro em São Paulo há 16 anos, mas em especial na pandemia, eu me questionei muito, poxa, o que eu tô fazendo em São Paulo? Será que São Paulo, embora é a cidade da minha família, enfim, meus filhos são daqui, será que vale a pena tudo isso que eu tô passando? Será que vale a pena eu ficar perto dos meus pais, que moram em Minas, da minha família? Comecei a me questionar muito nisso, né? E aí veio a oportunidade de voltar para Minas pela Localiza. E aí, em 2022, eu recebo um presente de trabalhar na Localiza. A Localiza é uma baita empresa. Uhum. É uma empresa que, no nosso ramo de CX, ela é o case, né, com um NPS altíssimo. Uma piscina de bolinha para descompressão. Eu já fui lá algumas vezes, viu? Mesmo, né? Que legal. Tem sim. E
E lá a gente pratica o CX na veia, né? Então, pra gente que é profissional de CX, estar numa empresa que tá na veia o CX é muito importante pra gente praticar tudo que a gente aprendeu, né? Legal. Não que a Nextel não tivesse, não que a Serasa não tenha, mas são empresas que o core delas é diferente, né? Sim, cantar o cliente, mas mercado financeiro por si só, a Serasa já é uma marca que amedronta aquele cara que tá devendo, né? Então, é difícil você criar uma correlação de satisfação, principalmente com o consumidor final. Embora a Serasa também tenha cases incríveis para contar. A Nextel também, na época que ainda estava viva, ela tinha o NPS das telecoms pós-pagas na região de Rio. São Paulo também era posicionado. Mas nada se compara com o que a Localiza faz, né? Não, porque o DNA dela já é uma experiência que você é lugar, de você tá numa viagem, você tá indo pro trabalho, sei lá o que mais. E outra, é uma jornada física, diferente o telefone até que mas a Serasa é um serviço financeiro. Sem dúvida. O carro tem que estar limpo, o carro tem que estar novo, o carro tem que estar revisado, ele tá carregando as pessoas que você mais ama, que é a tua família. Sem dúvida. Ele te traz renda extra, né? Porque muita gente tem carro de aplicativo hoje. Verdade. É parte da construção da riqueza daquela pessoa. Verdade. A gente tem um produto Zarp, né, que é voltado só para esse público e já é líder de mercado. Legal. Então, assim, a Localiza, ela me deu a oportunidade de viver o CX na veia, né? Então, tô lá há 4 anos muito feliz. Mas por N fatores que a gente pode explorar aqui, eu acabei não indo para Belo Horizonte, continuei em São Paulo, até por amor à família, amor à minha filha. E fiquei em São Paulo e a Localiza mostrou mais uma vez que não é só CX, também é a experiência do empregado. Que ela me manteve aqui em São Paulo, fazendo a gestão da minha equipe também em Minas. Então, hoje eu tenho uma equipe em São Paulo, tenho uma equipe em Minas, mas não necessariamente precisei voltar para lá. Vai lá comer de pão de queijo. Tenho ido com muita frequência. Então, já vira a história que a gente tem do Pedro, né? Esse eu posso dar, mas agora a gente vai falar pra vocês entenderem por que ele chegou nisso tudo, quem é essa pessoa por trás dele, da praia, mineiro na praia lá, não sei. E boas histórias. E agora, calma aí, importante, vocês conhecem a Camila? Qual a Camila você vai se apresentar? Cara, muitas Camilas, né? Eu já nasci geminiana já pra poder ser mais de uma pessoa. Eu acho que todos nós somos atores da vida real o tempo todo. Toda hora a gente exerce algum papel. Hora de amigo, hora de líder, hora de liderado, hora de esposa, hora de mãe, hora de... Então tem muitas Camilas aqui, depende do assunto que a gente for tratar, alguma delas vai surgir. Mas pra quem me segue nas redes sociais, eu sou a Camix, que tento sempre estar próxima da galera, sempre de amarelinho, pra ser fácil de identificar, né? Falar assim, qual Camix? Porque tem um produto de limpeza também, sabia? Que tem um produto de limpeza. Que não é amarelo, né? Que não é amarelo. Eu posso até fazer publi pra eles. Tal. Mas é a Camila Santos, uma apaixonada por neurociência, por gente, que roda o Brasil, até tatuei, porque eu sou muito apaixonada, roda o Brasil de motorhome, levando o tema experiência humana. Parei de falar de experiência do cliente. O Wellington agora tá dentro do motorhome com a gente. Então, e o próximo destino é Minas, então o Wellington já tá de mala pronta, né? Já tá com a gente. Vamos lá. E a gente vai subindo todo o Brasil. Esse ano tem Rio de Janeiro também, muitos lugares. E agora, mais recente, minha nova empreitada aí, sou mãe do Murilo, né? O Murilo tá no forno, tô com você. Agora quem estiver assistindo já tá mais tempo, né? Mas hoje estamos no 6º mês. Então já deve estar aí umas 7 para 8, aí daqui a 30 já tá aqui dias. no forno, tá guardando. Eu estou servindo de Airbnb. Vai nascer e a vida vai continuar. E esse bebê vai viajar o Brasil também. Ele já vai nascer meio nômade, assim, já vai rodando. Então, esse é um pouco de Camila Santos, assim, a doida do motorhome, do All-Star amarelo, das empreitadas. Você tem uma ideia muito tradicional? Eu te indico com quem você conversar. Se tiver uma ideia doida, me procura. Eu falo assim, vamos ver o que dá pra fazer, o que dá pra colocar nesse caldeirão. O Wellington falou, até do Nascem Estrelas, né? Ele falou, porque é algo que as pessoas falam assim, como é que te pagam pra palestrar? Uma pessoa tão doida assim, né? Eu falei, sabe que eu também não sei? A gente transformou isso em curso e hoje vem formando algumas pessoas que também têm ideias muito legais em como mostrar essa autoridade. Porque a autoridade não tem que ser chato. A pessoa não tem que ser, tipo assim, que eu acho que tem muito a ver com esse podcast aqui do Conexão, né? Você pode ser você e ainda assim ser admirado. Por que você tem que se virar outra pessoa? Não. Por que tem que vestir o terninho daquele jeito, não sei o que lá? Óbvio, tem protocolos e protocolos, lugares e lugares, mas, cara, o que você tem de melhor pra compartilhar com o mundo? Então, Total. acho que é isso, assim. Boa. Que atores da vida real, todos nós aqui. Então, começando com atores, vai fazer a primeira pergunta? Posso fazer? Então, você vai fazer a primeira, então, mas só conversando com atores, que eu não lembro se a Camila respondeu isso na época,
Mas, porque assim, tem muita gente que conhece na vida pessoal, profissional e tudo isso. Apelidos. Só pra conectar com todo mundo. Porque se fala Pedro, tem gente que fala assim, do trabalho, ok, mas tem gente que fala assim, cara, não conheço nenhum Pedro. Ah! Mas não é um apelido de zoação que a gente tem a vida toda, aquele que. Ou, vamos chamar assim, outros nomes que você tem. Que se você esteja lá em BH, se esteja lá no. Foi lá visitar o Fabiano no Ceará e alguém chamou você. Putz, já sei, da minha família. Ih, quem me chamou trabalhou comigo. Qual outros nomes que vocês têm, mas aquele carinhoso que realmente Já tá saindo. Que apelido de zoação a gente tem a vida toda. Apelido de zoação a gente tem a vida toda. Mas aquele nome que assim, cara, já me chamou. Eu sei que é minha família, me chamou. Eu sei que é da faculdade, me chamou. Eu sei que é amigo. Qual outros nomes carinhosos que vocês têm? Cara, o meu nome já é um apelido, né? Porque Ivo, você já imagina um senhor de 80 anos já na cadeira de balanço e meu nome é Pedro Ivo. Então, muitos me conhecem como Pedro Ivo. Alguns Fala completo assim? Pedro Ivo? Pedro Ivo. Pedro Ivo. E a minha mãe e meu pai, mesma coisa, Pedro Ivo. De vez em quando, Pedro, quando tá de boa, mas quando estão bravos é Pedro Ivo. Na carreira é mais fácil falar Pedro Ivo, porque o meu outro sobrenome também não ajuda, é Silva, então eu ia Pedro Ivo e Silva. Silva, né? Eu ia ter muita competição, então Pedro Silva é muita competição, então Pedro Ivo fica mais fácil. E Ninguém chama de Ivo? Pedrinho. Pedrão, até porque Eu ia Tamanho, se você chegar lá em Fortaleza é Pedrão, né? Pedrão. Conhecido como Pedrão. E Ninguém chama de Ivo. cara, só quem não me conhece, assim. Normalmente vê o meu nome Pedro Ivo, aí vai pro Ivo, mas sem conhecer. Aí normalmente é Não, Pedro. mas se alguém Pedrão. chamar Ivo, não conhece. Ele sabe que é alguém que eu já tá imagino que deve prospectando, ter né? algum- Fala, alguém quer me vender alguma coisa. Ou algum senhor de idade perto de mim, eu devo olhar. Talvez deve estar perto de mim na fila do banco. Mas não, Ivo, muito raro. Mas Pedro. Tá, mas e do pessoal da escola? Fosse voltar lá, o pessoal da Cara, infância, assim, do que morava perto. Era Pedrinho, porque tu falou Pedrão, mas era o quê? Pedrinho. Pedroca. Eu tenho alguns Droga. amigos que levam um gatilho, tá? Então, a minha cabeça é enorme. Então, na escola eu era cabeção. E vivi. Ah, na Malhação fez sucesso. Malhação já era pai. Então, Foi foi perdendo mal. essa Foi vaga. depois, na escola era cabeção e meu cabelo era bem de cuia. Então, minha mãe fazia questão de potencializar essa imagem tosca de uma cabeça de cogumelo. Eu tinha me chamavam de Bob. Não sei se você lembra daquele desenho Bob. Ai, Fantástico Mundo de Bob. Fantástico Bob. Ah, me dá seu bonezinho, Pedro. Porque o boné é gigante, né? Igual do Bob. Não, mas Então, é porque uma esses coisa é eram os brincadeira, piores. mas teve algum... Por exemplo, se você encontra algum amigo de infância que você reúne pra tomar lá o pessoal chama, vem cabeção, vem. Ainda tem o nome que ficou. Da infância é cabeção. Primos, Pedro. primas, não tem... Não. Nada. Mais Pedro mesmo. E Pedrinho Pode não parecer pegou lá de que mineiro, não. porque mineiro não fica isso. Pedrinho, não sei o que, não pegou isso. Não, aí só pra quem interessa, né? Minha esposa. Depende, né? Não, Se você tiver puta, vai fazer. não, aí é Filha da cabeção. puta. É cabeção, Aí é né? cabeção. Ou Pedro Ivo e Silva, né? Pedro Ivo e Silva. É. Mas nada de muito mais Boa. polêmico, não. Não, mas assim, pensando dos amigos, então assim, tem... Não, e agora eu, Pedro Ivo, cara, abri Pedrinho. uma porta pro infinito, né? Porque eu trouxe um apelido que ninguém sabia. Não, ninguém não. Meus amigos, mas da vida corporativa ninguém sabia. Ah, Agora a galera chegou Então estamos hoje com o Bob aqui, é isso? Estamos com o Bob. Estamos hoje com o Bob. Bob. Boa. Bob. E aí, lembra de algum outro? Eu não lembro se você falou daquela outra vez. Você lembra de algum? Não, mas eu também nunca tive muitos dos apelidos, não. Porque Sempre Camila foi não tinha Cami, normalmente um monte de Cami, turma. Cá, essas coisas. Eu tinha um primo que me chamava de Mila, mas é muito raro. Agora, toda vez que eu vou dar final. treinamento em Salvador, no Nordeste em geral, vira Mila. Mila, quarto final. Todo mundo fala Mila. Ao invés de falar o começo, a galera fala Fala Mila. Em São Paulo é cá, né? É muito É. São Paulo São Paulo é Cami. A galera Cami. fala o nome da empresa, que não é sobre Camila, muito curioso, né? Porque é C e o X de Customer Experience e o M de meio de amigos. Aí acabou que calha muito com Entendi. Cami, né? Então a galera chama de Camix mesmo, como se fosse a empresa. Ô, Camix. Achando E eu que é o... atendo, claro. Então é mais isso. Mega assim. bem bolado o nome também. né? Tá É bem bolado. publicitária, né? É. Publicitária, mas Mega bem bolado. Que não é... Que é bom, né? Não, é Campos, não. Tem uma história, não. Então me conta a história. Não, e a história combina também. Então Total. você pode ir por A ou B que É, fala bem. funciona. E Só. é fácil, mas é porque o primeiro nome da empresa chamava Business on the Road.
Aí. Ninguém conseguia pronunciar, era péssimo. Foi um grande erro de empreendedor, erro de principiante. Aí. Mas assim, não tem muito apelido, não. Acho que era isso, assim. Espanhola. Acho que Quando eu Mila- era pequenininha, chamavam de espanhola. Porque eu morei dos 3 aos 7. Minha mãe casou com... Foi pra Europa com uma mala de Neutrox lá. Parada pela polícia. Não conseguia falar espanhol pra dizer que aquilo não era droga e tá perrengue. E ela casou com um filósofo. E daí, dos 3 aos 7, eu morei lá. Então, fui alfabetizada em espanhol e castelhano. Aham. Relacionamento acabou. Ela me mandou embora aqui pro Brasil. Só que ela me mandou sem eu falar uma palavra em português. Nossa, tadinho. Então, assim, minha família, ninguém falava em espanhol. Então, a gente não Até conseguia se se adaptar. comunicar. Eu lembro que tinha uma montanha de pastel me esperando, assim. Daí eu falava assim pra galera, exquisito. E, tipo, esse sinal não é tão bom aqui no Brasil. É. E exquisito também não é, tipo... A família ficava assim, mas ela não gostou? Será, né? Tipo... E tudo eu respondia sim, porque era a única coisa que eu falei, eles não estão me entendendo, né? Imagina, parla catalã, não E ia. tem alguém da época lá de infância ainda que é A espanhola, né? galera Tem? da escola. A galera da Espanhola. escola até a 5ª série, eles Chama lembram, espanhola. ô espanholinha, porque eu não sabia falar português. A única nota que eu tirei ruim, nota vermelha na escola, foi português, porque eu não sabia falar português. Então, aí tinha esse negócio do espanhol, assim, sabe? Mas raro, assim. Até porque eu não tenho contato com aquela galera, né? Eu fui tipo, morando na casa de muita gente, muitas escolas, tal. Então, quem lembra daquela etapa, assim, fala espanhola, falo, estudou comigo naquela escola específica. Ó, e essa, o da Mila eu nem lembrava que tinha, ó, tá vendo? A gente vai descobrindo as coisas, quando tem o da Mila eu nem lembrava, e da espanhola, é Camis. Manda aí, manda a primeira pra gente. Mas acho que a gente pode começar com curiosidades aqui, Opa! né? A gente falou, Pedro, você comentou um pouquinho, né, da sua trajetória, né? O quanto tempo que você tá, mas vamos mergulhar um pouquinho? Conta pra gente aí como é que foi o começo, né? Nessa parte de CX, como é que você entrou, né? Você comentou um pouquinho na sua apresentação, né? Que você trafegou em diversos segmentos. Conta um pouquinho pra gente com um pouco mais de detalhe, assim, como é que foi esse começo, o que fez você se encantar, né, por esse ramo de CX. Eu acho até que para ajudar, pra gente ir na linha do tema do pessoal, essa pergunta dele é: como você teve algumas fases aí, até porque senão a gente solto, fica né? até amanhã aqui e o tempo. Assim, você teve algumas fases. O que marcou você em alguma dessas mudanças de fase aí, ó? Que eu comecei aqui pra cá, comecei daqui pra cá e que eu troquei de uma empresa A pra B, o que foi coisas que marcaram você? Porque tem muita gente que tem dificuldade de mudança, Sim. tem muita dificuldade, eu quero seguir uma profissão, não quero ir. Esse início a entrar nesse mundo de CX ou alguma mudança, alguma situação que marcou você? Assim, eu acho que um pouquinho do que a minha geração, né, a nossa geração acabou enfrentando no final dos anos 90, início dos anos 2000, que era o primeiro emprego. Então, o que era mais fácil ali era atendimento. E eu dei muita sorte, eu acho que você também deve ter dado, que a gente entrou numa época pós-privatização das teles. Né? Então, a Telemar estava contratando, estava expandindo, e eu entrei nessa barca, né? E logo depois surgiu a terceirização para Contax. Então, eu comecei ali. Eu não sabia o que era CX. Eu não sabia o que era call center. Para mim, era atendimento por telefone, telefonista. E era por aí. Uhum. E aí, de 2000, quando eu entrei, né, até 2002, que eu fiquei em atendimento, era para pagar minha faculdade. Basicamente isso. Sim. E aí virei supervisor, e aí dentro dessa trajetória da Contax foram 13 anos de escalada, entendendo que o call center da Contax, aquela indústria, naquele momento, naquele recorte de tempo, ainda era o meio, não era o fim. O meio era o atendimento, o fim era a satisfação do cliente. Perfeito. Eu não conseguia tangibilizar isso. Para mim era execução, eu tenho que atender rápido. O cliente tem que sair me elogiando. Isso para mim era o CX, né? Quando eu saio da Contax em 2013, é um marco importante, que vou para a Nextel, eu entendo que, cara, peraí, o cliente, acima de tudo, é um consumidor que paga o meu salário, além de tudo, ele no final ainda fala o que tá bom e o que não tá, é o meu consultor, De graça? de graça, e ainda me paga, e eu não faço nada com isso. A partir desse gatilho que CX entrou na minha veia. Falei, cara, é agora que a minha carreira vai começar a sair do call center e entrar em CX. E essa trajetória dentro da Nextel eu já comecei a fazer, né? Eu saio do planejamento, assumo uma posição de head de operação,
e cuido não só das cadeiras de N1, N2, N3, mas também entendo todo o organismo de ODC, né? Órgãos de Defesa do Consumidor, relação com o JEC. Então, tudo isso passa a fazer mais sentido para mim 13 anos de carreira. Eu saio da conta que sou um executor e vou para a Nextel e entendo que Começa a pensar... CX é uma coisa muito mais ampla. Lógico que você sabe de forma conceitual, mas de forma prática foi ali. E um outro marco importante foi quando a Claro compra a Nextel, em que quando você é comprado, é diferente quando você compra. Sim. Então, você vê todo um trabalho que tinha sido feito em 5, 6 anos, ele ser desconstruído para ser adaptado a um trabalho que também é muito bem feito há muitos anos, que é o da Claro. Mas dói, o coraçãozinho dói. Total, você se apega, né? E você se torna refém das suas escolhas. Tudo que aconteceu naquela central passou pela minha mão, né? Então, como é que vão chegar aqui e falar que tudo que eu fiz ou tá errado ou vai ter que mudar? Perfeito. Então, aquilo é um processo de dor. E a partir daquele momento também foi um marco importante que eu preciso desaprender para reaprender. Porque eu era fã do que eu tinha feito. Engraçado, tudo que eu falo eu concordo. Tudo que eu penso eu acho certo. Tudo que eu faço também acho legal. Porque eu comigo mesmo sou a melhor relação que existe. E lá na central também era um pouco assim. Eu olhava tudo que eu fazia, eu que estou mandando, tá tudo certo. Aí vem alguém e fala, não, cara, tem outras formas de fazer, tem formas melhores do que você faz. E é claro, vai fazer dessa forma, tá tudo certo. Aquilo ali também caiu um gatilho. Que eu preciso reaprender. E vou para a Serasa, que é o outro bicho. Também é um marco importante. Você se relacionar com uma pessoa física envolve sentimento, raiva, tristeza, expectativas. Com pessoa jurídica, é outro papo. É grana, é serviço prestado, é o que está combinado, tem que executar. Então, sai a emoção e entra a razão. A relação B2B é essa. Sim, sim. Então, e a Serasa é o top of mind desse mercado há muitos anos no Brasil. E eu também, já como operações, como CX dessa operação aqui no Brasil, também tive a oportunidade de entender como é que funciona essa dinâmica, tanto para clientes PME quanto large accounts. E na Localiza, talvez tenha sido a etapa mais próxima em que eu esteja vivendo agora, que é fazer com que a conexão pessoal que eu tenho com a marca, desde pequeno em Minas, você tem o sonho de trabalhar ou na Fiat, ou na Vale, ou na MRV, ou na Localiza. Araújo. Não chega a ser um sonho, mas é uma boa referência. Se você não está nessas 4 grandes empresas, você cresce assim lá em Minas, lá em BH. Você está no varejo, está na prefeitura, você está em empresas de menor porte, e está tudo certo. Mas o sonho que ficava naquele imaginário coletivo. Eu entrei com esse imaginário coletivo. Pô, vou entrar na Localiza. Falar para minha mãe, falar para meu pai, falar para meus tios. Pô, entrei na Localiza. De fato, aquilo ali mexeu com o meu lado pessoal. Legal. Cara, eu tô perto das pessoas que eu amo, que é minha família, na minha terra, junto das pessoas que eu cresci, e vivendo uma empresa que tem um NPS altíssimo há muitos anos. E é reconhecida uma marca que tem no teu core o CX. Então, se eu pudesse, até fazendo um paralelo com as 4 empresas que eu trabalhei, foram 4 marcos em que eu tive que transformou você ali de vida. Cada um pesca Boa. um Cada foco, sabe? De reaprender. Acho que é por aí. Sempre em evolução, então. Boa. É a tentativa. Manda aí pra Camila também. É isso. Aprender. Pô, eu acho que pra Camila é um pouco mais complicado, porque ela tem várias facetas que ela contou pra gente. Assim aqui, que é né? bom, assim que é bom. Pois é, eu fiquei curioso agora com a história da Espanha, né? Como é que foi pra você aqui depois que você se adaptou? Como é que foi pra você crescer no Brasil? Tinha ainda uma vontade de estar fora do Brasil? Existe hoje uma vontade de estar vivendo em outros locais? Você tem o Brasil tatuado aí, né? Esse é o ponto. E aí, isso, você tem vontade de voltar a uma origem? Pô, deixa eu Exato. resgatar um pouquinho. Olha. Não sair fora, mas faz sentido eu resgatar um Pois pouquinho é, uma mexeu um origem. pouquinho. com a Deixa eu aprender um pouquinho lá. curiosidade, Sabe aquela coisa assim, deixa eu ir lá na casa onde eu morei, deixa eu lá não sei o quê. Muito, muito legal essa pergunta. Nem esperava por ela, olha, já caprichou. Quando eu voltei, eu era muito pequena. Eu voltei com 7 anos. Então, o que eu sabia de mundo é que eu não tava mais morando com a minha mãe. E eu gostava muito do meu padrasto, gostava muito. Não fazia ideia do que era a vida dos dois.
Quando eu voltei, eu fui morar com a minha madrinha, e aí passou um ano, minha madrinha e minha mãe brigaram por questões financeiras que eu nem sabia o que era, porque criança não fica sabendo muito das Sim. coisas, né? Mas era porque alguém tinha pagado pra cuidar, e daí não pagou o dinheiro, sei lá, umas coisas assim. Eu passei uma vida sendo muito jogada de um lugar pra outro. E não que eu acho que isso seja ruim, mas me incomoda. Por exemplo, eu tenho muita aversão a mudar de casa. Horror a mudar de casa. Porque a cada ano eu morava na casa de um tio. Ah, agora vai morar com a avó. Agora vai morar com a tia. Agora vai morar não sei o que lá. Porque a gente vem de uma família muito pobre, né? Não vou falar humilde, porque humilde acho que é outra coisa. Uhum. De uma família muito pobre. Então cuidava quem dava ali pra cuidar e tal. E minha mãe foi a primeira pessoa, porque ela foi pra Europa pra tentar uma vida diferente, né? Eu conto muito isso em histórias, em palestras. Que meus avós moraram em casa de sapê, né? Espécie de palha e tal. Então minha mãe rompeu uma bolha que pra gente era impossível. Tipo, morar na Europa, assim. E foi morar na casa de uma tia que trabalhava com coisas não tão lícitas, né? Na época e tal. E a gente falou, pô, será que minha mãe vai trabalhar com esse negócio também? Será que ela também vai ser garota da vida e tal? E aí ficou aquele negócio, aquela desconfiança. E ela surpreendeu muita gente quando ela voltou, e voltou, que casou com esse filósofo e tal, e também estudou. Então foi a primeira pessoa da família a estudar, né? E virou engenheira química e tal. E a galera botou muito essa pilha de que eu precisava ser alguma coisa. Minha mãe falava que eu tinha que fazer comércio exterior só porque eu sabia falar idiomas. Tipo assim, ela fala inglês, espanhol e o português, então tem que estudar. Eu falei, mãe, eu sou humanas, eu sou mais das artes, um negócio assim. Então sempre houve uma pressão muito grande. Acho que duas coisas que aconteceram. A pressão muito grande por quem eu ia ser, e eu completamente fora disso, porque minha vida, na minha cabeça, era outra coisa. Eu queria ser namoradeira, queria pegar geral, queria, sabe, zero expectativa de vida. E esse negócio de ficar mudando de casas, né? Morando um pouquinho com cada um. Eu vejo que isso, hoje eu vejo com olhos positivos, mas durante a infância isso me incomodou muito. Por exemplo, eu falar aqui da quinta série, dos amigos que eu não tenho relação. Então, quando minha filha me pediu, minha filha tem 20 anos hoje, quando ela me pediu pra mudar de escola, eu falei, não vai mudar. Vai ficar aí que vai fazer, vai valorizar os amigos, vai. Porque a gente tenta fazer com o outro alguma coisa que a gente não teve. Então, isso me fez falta. Então, a adaptação no Brasil eu acho que foi tranquila, mas esse negócio de ficar mudando me incomodou. Só que hoje, na vida adulta, olha que como o mundo dá voltas, né? O plot twist esse mudar demais me faz uma profissional melhor. Porque hoje qualquer adversidade que acontece, tem que mudar, não sei o que. Tá bom, beleza. Tipo assim, tem que mudar e vive dando coisa errada, gente. A vida de empreendedor, eu pensava assim, não, eu sou diretora aqui, eu era diretora de CX numa empresa, falei assim, vou pedir demissão e a vida vai ficar mais fácil. E ficou muito mais complexa. Mas é muito mais legal, assim, tipo assim, putz, aconteceu esse eita aqui. Eu falo, tá bom, beleza, me dá umas horinhas, deixa eu pensar aqui. E o negócio sai. E eu acredito fielmente que é por causa desse monte de... Vai, muda aqui. Aí tem que conviver um dia numa casa que o tio tem 4 filhos. Aí o outro dia, os avós que são mais velhos e que são analfabetos. E aí eu ajudava a passar a pedido da Natura, da Avon, da Demilos, não sei o que lá. Então acho que isso foi legal. Então tenho os prós e os contras dessa jogada aí. Posso fazer um gancho aqui rapidinho? Claro. Camila, as mudanças foram todas aqui em São Paulo? Curitiba. Mas todas na cidade de Curitiba? Todas na cidade de Curitiba. Eu tô te perguntando isso porque você vê a questão da adaptabilidade, né? Porque, principalmente para criança, imagina, você começa a criar um vínculo com um amiguinho. Aí, de repente, corta aquele vínculo, vai para outra escola. O exemplo da sua filha. Eu me mudei 26 vezes na vida. Morei em 5 estados e 10 cidades. Então, é um gatilho também, quando você fala mudar de escola. Porque, imagina, você começa a construir uma relação, de repente corta e vai para outro lugar. Eu acho bonito, por exemplo, quem tem um melhor amigo de infância. Eu falo, cara, eu tenho poucos. Eu tenho muitos amigos, mas assim, aquele que você fala assim, eu falo, talvez prima, porque tá o sangue da sangue de sim, total. Então, mas até aproveitando esse gancho, porque acho que o grande desafio hoje das pessoas tá muito ligado às atitudes dela do que conhecimentos técnicos e por aí vai. Por isso que acho que é bacana o nosso papo, que a gente conhece quem são as pessoas, e são pessoas diferentes que tiveram sucesso do seu jeito. Esse tema e aproveitando os dois, esse tema de viajar muito e de... essa palavra pouco vínculo, né? Não é que não seja isso de construção de amizade, porque hoje, cada vez mais, a gente tem uma preocupação com as pessoas que estão à volta, o cuidado que você tem com ela, como é que você está ali junto, se leva muito tempo para eles. Teve alguma desses momentos que você fala o seguinte, foi bom para mim não ter vínculo? Ou vice-versa, fala assim, cara, eu preciso aprender a ter mais vínculo para me ajudar na minha vida atual, na minha profissão atual,
algumas coisas que mesmo hoje, depois de bagagem, porque normalmente as pessoas falam assim, não, os caras são grandes empreendedores, sabem tudo. E muito pelo contrário, a gente erra pra cacete o tempo todo. Essa questão de não ter muito vínculo, entre aspas, em algum momento você fala o seguinte, cara, isso aqui foi bom pra mim pra caramba porque eu fui desapeguei disso lá. Ou foi assim, cara, foi muito ruim que eu tive dificuldade em criar algum vínculo, porra, com a equipe, com profissão, com alguma coisa. Você tem que levar pra terapia. Porque se eu tivesse segurado um pouquinho mais o lado emocional do vínculo, talvez eu estaria melhor hoje. Porque assim, pô, Perfeito. sai da empresa, foi pra outra. Não, cara, eu sempre não tive vínculo. Porra, cara, se eu tivesse vínculo, eu tava lá até hoje e tava melhor. Então, teve alguma situação com vocês, seja de um lado positivo ou negativo, por essa pouca experiência, ou vamos lá, pouca não, experiência diferente relacionada a vínculos? Eu vou começar, não vou trazer uma situação específica, mas vou fazer um disclaimer que eu acho que vale a pena. Eu acredito, quando eu comecei a mudar demais e coisas do gênero, eu pensava assim, cara, eu nunca sei quando vai ser a próxima vez que eu vou ver essa pessoa. Então eu sempre apliquei o seja interessado pra ser interessante. Tipo assim, deixa eu aproveitar ao máximo. Então era aquela criança que chegava e perguntava tudo pra pessoa, porque eu não sei se eu vou ver ela de novo, então eu quero saber tudo. Ah, mas onde você mora? Mas como é que é seu pai? Cor favorita? Signo? E queria saber tudo. Isso formava um vínculo que cria o que hoje a gente fala muito nas redes sociais, né? As amizades de baixa manutenção. Não precisa estar com você o tempo todo, te ligar o tempo todo pra... Quando a gente se vê, vai ser um evento. Vai ser mágico, vai ser legal. E que seja a melhor meia hora daquele ano. Se a gente vai se ver só meia hora, que seja a melhor meia hora. Então, pra mim, acabou trazendo esse repertório na vida. Então, as empresas que eu trabalhei, eu sempre fiz bons amigos, assim, de que, tipo... Tem gente que eu não converso faz 10 anos, mas quando a gente se vê, cara, é bom. A gente fala, e aquele dia lá, que legal, né, e tal... E tá tudo bem. Então, pra mim, virou isso mais do que essa lamentação de tipo, nossa, mas eu queria ter construído mais tempo. Porque eu tinha aquele negócio, eu não sei quanto tempo vai durar. Não sei se eu vou... Eu não sei se eu vou ficar mais tempo aqui, tal. E eu trabalhei com eventos, que foi como eu conheci o Wellington. Cada evento eram 2, 3 dias na semana. 2, 3 dias na semana, tinham 50 executivos muito legais pra conhecer. Eu falava, cara, eu preciso conversar um pouco com cada um. Aí eu ficava numa roda, eu já tinha até o jeito de sair da conversa. Eu falava assim, deixa eu conversar com aquela outra roda. Aí eu ia na outra roda, e daqui a pouco eu pegava esse, apresentava pra esse, não sei o que lá. Então virou meio que um Tinder corporativo, tirando a parte da sexualidade, mas de, tipo, fazer amigos, conectar, eu acho que é isso que nos conecta tanto, assim. Sim, então, sim. pra mim foi positivo, assim, na época foi traumático, mas hoje em dia eu vejo como positivo. Assim, desde pequeno... Pô, calma aí. Só uma aspas aqui. Isa, cadê a Isa? Tá ali? Isa, escreve um negócio. Pode poder criar um Tinder corporativo nesse negócio de amizade, né? Cara, eu só tenho esse perfil de interesse, vamos marcar um café. Acho que, ó, é um business. Você falou assim, assim, até porque corporativo não precisa de... Pra rolar, só fazer uma festa de empresa que as coisas acontecem, essa é a né? parte que a gente não pode contar. Que não pode contar, mas é engraçado porque uma coisa é você ter o LinkedIn, que é onde você posta, mas não tem aquela coisa assim... Deixa eu ver interesse, quero conhecer alguém de interesse com algumas coisas. E falar, anotem essa ideia aí. Vamos desenvolver. É uma oportunidade, mais boa. Então, assim, no meu caso, desde pequeno, eu fui apresentado que quando você tá de frente de uma escolha, seja ela sua ou dos seus pais, no meu caso, você vai perder. Se você... Alguma coisa... Você tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão de ir para Fortaleza... eu tava ganhando uma oportunidade de trabalhar num lugar mega legal, numa atividade que eu gostava. Eu tava saindo de operações e indo para planejamento naquele momento, que era algo que eu queria. Mas eu ia perder a convivência diária com a minha família. Então, era uma escolha. Sim. Quando tomei a decisão de vir para São Paulo, mesma história. Era uma escolha. Então, no meu caso, eu acabei criando essa casca de todas as vezes que eu precisar mudar, e foram 26 vezes, meus 44 anos, eu precisar, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, sempre esse efeito conta corrente. E durante a trajetória, sempre escolher, não, isso aqui eu quero levar pra minha vida toda. Esse aqui, igual o Fabiano, Tem a ver com traçar o destino? Tipo, ó, tô mirando lá, essa escolha vai me levar mais perto. Tem a ver com uma jornada que eu quero seguir. Então, poxa, eu vou vir para São Paulo, naquela época, para tornar gerente regional. Poxa, mas eu vou perder o contato diário com o Fabiano, que era meu amigo, mas lá a gente morava junto, na mesma cidade. Vou perder esse contato. Então, mas para mim é importante levar minha família, ter um salto de vida e tal. Mas eu falo com ele, se não toda semana... Ele tá aqui pra contar se é verdade ou não. A gente fala sempre. A gente não se vê tanto porque é longe, mas a gente se fala sempre.
E com o Fabiano tem outros amigos nessa condição, né? Mas, por mais duro que seja, eu aprendi desde cedo. A minha primeira mudança eu tinha 3 anos. A minha última, graças a Deus, tem 16. Porque eu estou em São Paulo há muitos anos. Então, eu criei essa casca e acho que, certo ou errado, foi assim que eu aprendi a lidar com o que eu vou perder. Eu vou olhar o que eu vou ganhar. Bom, acho que isso é bom porque assim, tem muita gente que fica nessa algumas decisões de dúvida, né? Fica travado, enfim. Tava fazendo uma mentoria com uma pessoa, ela preocupada. A primeira coisa que eu falei assim, o teu momento atual, já tava morando no Nordeste, permite você mudanças? Então, cara, se você não resolver isso, cara, não adianta porque, assim... Você tem que separar o que é inegociável. Cara, não, exemplo, neste momento não dá. É inegociável, então você ok. escolhe. Então, vamos conversar sobre o que dá pra você fazer aí, já que você não pode ir em algumas. Porque o tema da mudança, se você vai... De novo, não tem jeito. É um aprendizado, mas o bom da tua conta, do teu conceito da conta corrente, que assim... Exato. Cara, não tem jeito. Não dá pra ser 100%. Eu tenho uma pergunta aqui, que vai para os 3, né? Qual seria a próxima grande mudança que vocês fariam na vida de vocês? Posso escolher agora. Qual seria a grande mudança? Pode ser qualquer uma? Pode. Mudança de cidade? De cidade, de vida, de tipo assim, cara, próximo super salto. Ou que você já tá em vias de planejando pra fazer, ou que. O meu próximo salto, se eu acertasse na Mega Sena, era melhor. Eu falar assim: eu quero me aposentar e falar o seguinte, ó. Financeiramente falando, trabalhe só por amor. Pra mim, esse é o. Porque não é que você não é que você. Porque nunca. É o que você trabalha pra conseguir. Não é que você não vai trabalhar, que não possa. É falar o seguinte, cara. Estou trabalhando só por amor. Porque você não para nunca. A gente não vai parar nunca. Aí tá falando o seguinte, cara, aqui, ó. Financeiramente tá aqui, remuneração, visto tá aqui, família, filho tá aqui tranquilo. Acho que esse é o. E tô falando de ficar milionário, porque a gente quer ficar milionário. Eu quero falar o seguinte. É aquela brincadeira que eu faço aqui, do 5, 1% é 50, 50 tu vive e sobra, tá bom. Agora vai fazer, porque a gente não vai parar nunca, mas aquela preocupação de o tempo todo, calma, eu preciso estar aqui, cuidar do família, financeiramente, pagar a escola. Que esse é um negócio que, de novo, o sonho não é ficar milionário, bilionário para fazer zero disso. É falar o seguinte, cara, faça o que eu fizer só por gostar, não é por uma necessidade. Eu vou te falar que hoje eu estou muito próximo disso, porque hoje eu faço o que eu gosto. Total. É óbvio que tem uma dependência financeira, mas a vantagem de ser empreender, de estar aqui nesse bate-papo e tudo, acho que hoje a gente tem muito... Ah, Fabiano, vamos lá, vamos. Hoje eu tô, acho que vou falar que a metade do caminho tá pra frente, mas acho que se eu falasse, se eu pudesse... Tá na semi-liberdade. Se eu fosse falar assim, varinha de condão, só falo assim, cara, coloca um dinheirinho desse aqui na minha conta e, cara... Aumenta os zeros ali. Aumenta alguns 10 zeros à direita, né? Alguns zeros à direita, mas acho que pra mim a grande mudança, quer dizer, minha mudança que eu estou no processo de transformação é falar assim, cara, sem negócio de ficar milionário, nada de mundo executivo, continuar assim. A primeira coisa que eu falo que parte já tem, porque a agenda é minha, porque o primeiro sonho é falar o seguinte, eu estar num ambiente onde a agenda é minha. Quero estar aqui, amanhã eu quero estar ali, quero estar ali, porque acho que essa parte foi. Por isso que eu falo que mais da metade foi. Liberdade é dinheiro, viu? Liberdade é um dinheiro, um dinheiro rico, viu? Então, cada vez mais a gente tem que ter. E dou maior valor, todo mundo me pergunta, eu empreender, qual é a melhor coisa que você tem? A agenda é minha. Resumo. É isso. A agenda é minha. E aí, você? Assim, eu fico refletindo sobre, né? Porque eu passei muito tempo tomando decisões, né? Criando desequilíbrios para buscar o sucesso, né? E hoje, depois de quase 30 anos de mercado, hoje eu busco o equilíbrio. A minha transformação hoje é mirando sempre no equilíbrio. Trabalho no que eu gosto, né? Muito. Como você comentou, não vamos parar de trabalhar, mesmo se caísse alguns zeros à direita, não pararia de trabalhar, mas hoje eu tento equilibrar muito, né? Então eu tento equilibrar família, saúde e entregar um bom resultado naquilo que eu tô me dedicando. Então esse equilíbrio, em algum momento lá atrás foram desequilíbrios para alcançar algo mais, agora não, agora é mais um equilíbrio mesmo. Principalmente saúde, né? Que teve um espiripaque aí também, aí, esse negócio de viajar para lá e para cá. Mas tá resolvendo. Tá resolvendo, ainda bem, né? Eu tenho alguns marcos na minha carreira e na minha vida que eu botei na minha cabeça que até os 50 anos eu vou me permitir. Mas que até os 50 pagar... tem mais de 50 já, cara. Assim, que... Só pra você, né? Era a meta de 24, a saúde é de 50. Ah, tá. Até os 50 anos, me permitir trabalhar onde for necessário para conquistar o que eu tiver que conquistar. A partir dos 50, eu tenho um sonho de ter um sítio. De estar no meio do mato. Ah, legal. Porque... O bom mineiro, né? O bom mineiro. Meu sonho... Não é um sítio no meio do mato, sem acesso a nada. É ter um conforto, mas assim...
ter uma casa boa, no meio do mato. Eu gosto disso. E me reconecta com o que eu sou, quando eu fui criado. Então eu gosto disso e ainda vou desenhar minha carreira para apontar para isso. Legal. Mas se eu pudesse simplificar, a minha próxima grande mudança já vai ser para um lugar como esse, um lugar mais de interior, mais calmo. Que legal. E já começa respondendo a sua, cara. Dá pra você se equilibrar lá também. Não né? é isso aí, ó. Dá pra já ter Como você tá se mutando, já começa respondendo a sua, além do porquê, assim, além do Murilão. Exatamente. Não, eu tenho bem definido, eu crio os negócios do Vision Board, o negócio que o pessoal fala assim, é papo de coach. Eu falo, pois é, mas funciona, vamos fazer, né? Então, em 2020, eu fiz que é aquele Vision Board que você escreve e tal, coloca as micrometas e tudo mais, coloca imagem, e muita coisa daquilo aconteceu. Então, meu novo Vision Board, que ainda não tá criado, mas na minha cabeça já tá, eu miro numa casa, eu não quero no interior, mas eu tenho um lugar, eu quero muito morar em Alphaville, eu moro em Barueri, aí eu brinco que é a favela, porque é do outro lado da ponte, assim, é só atravessar. Só tem uma ponte entre a gente ali. Eu amo a casa onde eu moro, mas eu quero morar em uma casa mesmo, então eu quero uma casa que tenha uma jacuzzi. Todas as casas em Alphaville têm avenida piscina, eu não quero piscina, eu quero jacuzzi. Quero jacuzzi, maiô branco, taça de espumante, então eu me vejo. Não, calma aí, uma coisa errada. Maiô branco. Maiô branco. Ele é amarelo? É amarelo, eu ia perguntar isso agora. Em casa, na minha intimidade. Pode ser um hobby, pode ser amarelo. Boa. Mas o maiô vai ser branco e tal. O Rafa vai estar de amarelo. Os convidados só pode entrar de amarelo. Boa. Então eu me vejo nesse lugar, nessa casa. Assim, a casa nem precisa ser grande, mas o espaço para receber amigos eu quero um espação, assim, sabe? Legal. Igual a galera faz evento em hotel, não sei o que lá, eu quero fazer evento na minha casa. Por exemplo, os eventos para receber novos palestrantes. Tô amando esse trabalho de conseguir formar novos palestrantes, porque eu vejo quantas pessoas têm histórias incríveis para contar e às vezes faltam como eu vou contar, como eu vou divulgar. E aí eu não sabia que isso era algo poderoso. Eu não fazia ideia, assim, sabe? Quando você só sai fazendo. E aí quando eu vi quanta gente tinha pra contar e comecei a ser procurado por alguns diretores de empresas, eu quero virar palestrante. Eu falei, mas você, tipo, quem sou eu pra, né, dizer como você vai fazer? Então quero fazer isso muito mais próximo, em mais alto nível, porque ainda tô aprendendo em como fazer. Então é algo que eu miro. E eu quero os milhões do Wellington, se o Wellington não for usar, eu quero os milhões, tá? Eu quero ser milionária ali, ter muito dinheiro, mas que esse dinheiro eu consiga utilizar para sobreviver para além da minha vida. Por exemplo, morri, eu quero no mínimo ser lembrada por 100 anos. O que eu preciso fazer para isso? Ainda estou descobrindo. Então, talvez seja ajudando muitas pessoas, talvez seja formando muitas pessoas, talvez seja... Eu vejo algumas literaturas, eu acho muito legal, eu leio muitos livros. Quando você lê um livro, ele começa a referenciar. Não, porque eu li isso aqui no livro do fulano de tal. Eu falo, cara, eu quero isso. Quero que as pessoas escrevam livros dizendo assim, não, porque eu li no livro da Camila, não sei o que. E aí eu vejo que essas pessoas escreveram centenas de livros. Eu falei, putz, ainda tem muita coisa pra escrever, né? Eu tô no quarto, assim, falei, putz, ainda tem muita coisa pra escrever. Então, isso é o que tá na minha mente. Fora um golden lindo, maravilhoso, porque eu quero um cachorro. É esse o cachorro. Então, acho que é isso um pouco do que eu trabalho pra construir. Amanda ia perguntar. Não, sensacional, mas eu quero fazer um comentário. Como bom vascaíno, eu não vou perder essa oportunidade, né? Quer ser lembrada daqui a 100 anos e ajudar o Vasco a ganhar um título. Pega um pouco do dinheiro. Tá precisando. Ajuda o Vasco a ganhar 100 anos. Daqui a 100 anos, a Camila salvou o Vasco. Então, eu vou te dizer, eu sou corintiana. Talvez eu devesse investir também, porque só tem uma Libertadores, né? Talvez, quem sabe no próximo centenário a gente consiga conquistar um próximo. Né? Sim. Essa é uma boa salvar, né? 100 anos o nome vai estar lá com certeza, né? Bem bacana, assim, a gente está falando de próximos passos, né? De transformação. Falando um pouquinho de família, né? Assim, quando a gente olha para a nossa agenda, ela é muito cheia, né? A gente passa 12 horas, 13 horas às vezes na rua. Queria ouvir um pouquinho aí de vocês, assim, como é que vocês fazem para equilibrar isso, né? Como é que vocês conseguem ser um bom pai, ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, em meio a tudo isso, ainda tem que ser um ótimo profissional, né? São vários pratinhos ali que a gente fica equilibrando, né? Bem, essa eu vou pegar. Fabiano, se eu pudesse simplificar em uma palavra, cara, é amor. É você ter amor a teus filhos, amor à tua família, amor ao teu trabalho, porque tudo se encaixa depois. Você vai arrumar tempo, você vai arrumar agenda, você vai arrumar horário para tua reunião, vai ter horário para brincar de boneca com a tua filha, vai ter horário de andar de bicicleta com o teu filho,
se você der importância para outras coisas, certamente você vai buscar o desequilíbrio que você falou, que eu concordo demais. E eu tô na minha fase agora, assim, eu quero estar presente com meus filhos. Eu não tenho tanto tempo, né? Eu tenho meu filho do meu primeiro casamento, que mora em Belo Horizonte, e tem a Sofia, que mora aqui em São Paulo. Então, eu tô sempre dividindo a minha agenda. Então, quando eu tô com um, eu tenho que estar com aquele o tempo todo, né? Que seja 1 hora, mas que seja 1 hora de qualidade. Perfeito. Então, cada vez mais eu tenho me policiado assim. Ainda erro muito de ficar zapeando o celular, de, poxa, será que tem um WhatsApp da empresa? Será que tem um e-mail importante para eu ler? Mas, poxa, minha filha quer fazer uma coreografia de um vídeo que ela viu no TikTok, no YouTube, Você vai eu junto? tenho que fazer. Você faz? E esses vídeos estão... Qual da Sofia? Esses Vamos seguir, vídeos vamos estão a prova de bala num cofre. Não gente disponibilizando. vai Ele entrar. levantou a bola. Eu acho que ele levantou a bola, né? Para as próximas Vamos perguntas. encontrar. Daqui a pouco, se tivesse um vinho aqui, eu Filha era do mesmo. Pedro Ivo, por favor, coloca aqui na legenda, coloca aqui no comentário pra gente encontrar. Ou encontrar esses vídeos. A gente ajuda a viralizar, vai. Libera um aí. Então, assim, no fim do dia é isso. É amor, cara. E outra coisa. Uma coisa que eu custei aprender, a gente já falou um pouco disso em off, não tenta ser algo que você não é. Dá o seu melhor. O melhor que você puder. Eu não vou conseguir estar 100% do tempo com o Miguel, que é meu primeiro filho, e nem 100% do tempo com a Sofia. Perfeito. Então eu vou estar o meu melhor para os dois quando eu puder. Né? O Fabiano também tem a Giovana, que já é uma mulher, né? Sim. Então, Vai fazer 21. 21, né? É. Mas você também viveu isso, de você ter 2 filhos, um distante do outro, e você tem que estar presente. Dia dos Pais é punk. Você tem que, um ano você passa com um, outro ano você passa com o outro, um ano você passa o sábado, outro ano você passa o domingo, e vai vivendo, assim. Eu acho que não tem uma receita mágica, tem a sua receita. Perfeito. Né? Boa. É um pouco disso. Perfeito. Pra mim, acho que vai muito na mesma linha, mas eu valorizo demais rituais. Eu sou apaixonada por rituais, que é algo que eu aplico em neurociência, nas mentorias e tudo mais que a gente fala de CX e a gente aplica na vida também. Por exemplo, almoço. Cara, é uma hora que eu tô respondendo cliente, que eu tô não sei o que lá, e como empreendedora, muitas vezes eu tenho a possibilidade de almoçar em família. Então, assim, eu não vou tolir o celular na hora do almoço, porque minha filha tá lá fazendo, ela é artista, né? Trabalha com teatro musical e tal. Então, ela tá lá vendo os jobs dela e eu aqui, não sei o que, então cada um na sua. Jantar é proibido levar celular. Proibido. Chegou com a máquina, eu falo assim, o que é esse negócio aí? E fico brava mesmo se levar, assim. E às vezes eu tenho coisas pra responder. Mas é assim, toda vez que eu puder dizer assim, não. Às vezes a minha filha, todo dia ela tem uma coreografia nova pra mostrar, né? Ela fala, que eu aprendi. Eu falo assim, não, eu não quero ver agora, eu quero ver depois. Agora Você dança com ela também, Agora... óbvio, né? Menos, ela sabe, que ela dança É porque ela tá no nível, se você vê lá, a Gabi assim, tá no... Cara, É outro patamar. não consigo nem movimentar o dedo igual ela movimenta. E ela também não chama, ela fala, mãe, deixa quieto. De vez em quando que ela quer que a audiência dela dê uma risada, ela me grava e tal. Fala assim, mãe, você tá dançando muito igual mãe. Aí pra não ouvir isso, porque eu sou adolescente por dentro ainda, eu falo, não quero, não Eu mudar do orgulho. Eu tô de All-Star, né? E aí, mas esse momento de qualidade. Então, e a gente tem um ritual por exemplo, na psicologia positiva, eles mostram que a cada uma coisa negativa que te acontece, você precisaria de 3 positivas pra ficar minimamente equilibrado. A gente não pensa no positivo o dia inteiro. Aí eu falo assim, cara, esse é um momento legal pra gente fazer isso. E ela é uma adolescente, tipo assim, já passou da adolescência, mas ainda continua muito... É difícil. Então a gente pega as taças, né, o copo que tiver, e fala assim, cada um tem que agradecer alguma coisa do dia. E aí, seu dia foi uma merda. Você fala assim, não tem nada pra agradecer. Só de ouvir o outro agradecer alguma coisa, você fala, nem sabia que isso tinha acontecido no dia dela. Ou do meu marido, ou, né? Aí o Murilo vai vir, ele vai ter que entrar no brinde também, lá com a mamadeira dele. Uhum. Então, cada um tem que fazer um agradecimento. Daí a gente agradece. Aquele agradecimento abre espaço pra gente ter alguma conversa. Aí começa a conversar, mas como é que foi isso? Mas como é que foi aquilo? Mas como é que não sei o quê? E como não tem o celular pra gente buscar, porque hoje é muito fácil quando alguém fala assim... Eu adoro ir a gente pra trabalho, mas assim, tô pegando uma raiva, agarrando um ódio, né? Porque tudo que você vai falar com alguém, a pessoa fala assim, peraí que eu vou ver. Aí vem no chat GPT e fala, eu também tenho, não precisa jogar, eu quero usar o sério. Então a gente começa a ter conversas muito legais. Então esses, sei lá, 30, 45 minutos de jantar viram muito bons.
E a minha filha mora em casa, né? Então eu tenho esse benefício de estar ali com ela. O Murilo vai nascer agora, a gente vai descobrir como é que vai funcionar essa dinâmica toda, né? Porque os clientes já perguntam, falam assim, mas como é que vai fazer essa pausa, né? Como é que vai ser? Eu falei, ele vai comigo debaixo do braço, vai pros lugares, tal, pequenininho, né? Vou fazer um mês, obviamente, parado, porque não tem muito o que fazer. Depois eu levo junto. Então acho que as dinâmicas vão se criando, né? adaptando, Depende da estrutura da família. Como eu rodo o Brasil de motorhome, a minha família durante muito tempo tipo, falava assim, pô, não, eu vou junto. O marido, por exemplo, foi em todas. Todas as. A gente bota ele pra dirigir o motorhome. A filha em alguns foi. Alguns primos, parentes falam assim, eu posso ir nessa vez? Eu falo, trabalhei de voluntário no evento e vamos. Então a gente vai botando a galera pra ir próximo e eu venho de uma família que é muito junta. Todo mundo é muito próximo. Pra vocês terem ideia, no dia 12 de outubro, que é dia das crianças todo ano, a gente faz uma gincana da família. Então a gente loca um sítio em Curitiba e vão, tipo, 70, 100 pessoas de todos os estados pra fazer gincana. Esse ano uma moça quebrou o braço. Então a gente leva a sério. Corrida do saco. Realmente é um evento. Então, assim, você encontrar caminhos. Tem que encontrar. E não é fácil. A gente não tem tempo o tempo todo. Mas quando tiver tempo, que seja um tempo... Às vezes eu pergunto pra minha filha, eu falo, que dia que você tem livre? Ela fala assim, só tenho tal dia à noite. Tá bom, tal dia à noite. Vamos no shopping, ver loja, fazer qualquer coisa, assim, mas que seja legal. Que aí vai no tempo de qualidade. Na linha de aproveitar. Boa. A gente, falando de deixar aqui, a gente vai até amanhã, pessoal. Então, depois a gente não se preocupa, não, vai ter mais. A gente começando a pegar aqui a reta final, que eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Como, pra quem é maratona aqui, sabe, pô, o Edno perguntou lá, eu queria ser quando crescer, algumas outras coisas que aconteceram, e por aí, lá da infância, primeiro dia, algumas perguntas. Queria fazer pergunta diferente pra isso, o que da infância, da vida de vocês, de aprendizados que vocês tiveram, que vocês conseguem relembrar e aplicar hoje? Por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, pra mim vai ser muito difícil passar por isso. Eu falei, calma. Deixa eu te dar 2 exemplos que eu gosto de repetir. Você lembra do seu primeiro namorado, namorada, quando você se separou? O mundo, né? Porque assim, quando você sai do primeiro amor de família e sai pro primeiro, eu tô vivendo isso com o meu de 15 anos. Vamos casar pra sempre, o mundo não sei o quê, aquela coisa assim. Amo mais do que a minha família, vira aquelas coisas pô, e a minha esposa quer morrer, né? Porque quando ele fala isso, ela quer morrer, né? E assim, cara, você separou e você não continuou vivendo, não conseguiu isso, então por que você tem tanto apego num lugar e tá tudo bem? Ou o contrário, de falar assim, pô, eu não vou conseguir abrir sessão. Você lembra a primeira vez que você ficou de recuperação, ou pra quem CDF tirou nota baixa, porque tinha aquela coisa do, cara, meus pais, eu vou ficar reprovado, você não parou de sair, não parou de estudar pra fazer. Então você teve coisas que você já vivenciou, e por que não vai fazer isso? Na época de futebol, pessoa certa no lugar errado, você tinha que mudar. Você tem milhões de aprendizados que você tem nessa infância, e que hoje se aplica no teu dia a dia, no seu... lá. O que você tem alguns aprendizados, você fala o seguinte, cara, isso aqui eu aprendi na minha infância, isso aqui eu aplico no meu dia a dia, que enfim, eu consigo aplicar de alguma forma hoje em dia, porque isso fala um pouquinho de quem foi você na origem e de coisas que você não consegue usar. Total. Deixa eu pegar essa aqui. O meu pai e minha mãe, eles se separaram quando eu tinha 14 anos. Então eu convivi a minha infância com os dois em casa. Eu sou filho único de um casal que viveu muito a vida, que celebrou demais, viveu o que tinha que viver, com muita festa. Então eu via isso dentro de casa. E uma coisa que eles me ensinaram, de forma consciente ou inconsciente, viva o presente. Viva o hoje. Cuide de quem cuida de você. Esteja ao lado de quem você goste, que você ame. Não deixe para depois. Porque esse depois pode não chegar. Então, viva de forma cuidadosa cada momento que você estiver vivendo. Então desde quando eu venho entendendo um pouco mais sobre a vida, eu olho para trás e falo, cara, quanta oportunidade eu deixei de capturar porque eu não segui o que meus pais me mostraram, né? Assim, viva intensamente, curta o momento, não fique pensando só para frente. Então, de 30 anos, 30 e poucos anos para cá, eu tenho resgatado isso em mim, sabe? De pensar, vou viver o hoje. Esse negócio de pensar só para frente, te faz ficar míope. Então, é um pouco disso. Boa. Muito boa. Tem 2 episódios rápidos, né? A primeira coisa da primeira infância, eu tava na 4ª série, e aí isso tem muito a ver com dizer a obviedade de um jeito claro, né?
minha mãe, eu perguntei pra ela, falei assim, mãe, como que meu olho tão pequenininho consegue ver um carro tão grande? Engenheira química, né? O que ela queria? Mandar bem na explicação. Ela falou, de noite eu te explico. E aí em casa ela chegou, me mostrou lá o mapa do côncavo, convexo, não sei o que lá, como é que aparecia. Eu falei, nunca mais perguntei nada pra ela. E aí ela ficou com aquilo, né? Tipo, nossa, por que minha filha não perguntou mais nada? Eu falei, mãe, é que eu não entendi nada do que você falou. E aí na vida, né, passou um pouquinho de tempo, aí ela falou assim, filha, hoje eu vou te explicar, era 11 da noite, ela chegava da faculdade, vou te explicar sobre a diferença da fosforescência e fluorescência. Eu falei, nossa, lá vem. E aí ela sabia que aquela primeira experiência de explicar alguma coisa tinha sido muito ruim. Daí esse dia ela pegou e falou assim, imagina que meu nome eu sou uma pulga e meu nome é átomo. Eu falei, tá, ok. E ela ficou no meio da sala, ela dava pulinhos mais curtos, dela falou, tá vendo isso aqui? Nesse pulinho mais curto, brilha menos, porque o átomo se agita menos. Eu falei, prossiga, né? E aí, na sequência, ela começou a pular bem louca na sala, e eu, nossa, dava risada com aquilo. E ela falou assim, esse aqui é quando brilha mais. Aí eu falei, e eu entendi. Aí eu falei, cara, é isso, as pessoas devem comentar de um jeito mais fácil. Então, esse é um episódio que me marcou muito, e hoje eu levo isso muito a sério como educadora, né? Do que eu posso fazer que a pessoa entenda. É mais importante eu falar de um jeito simples e não usar o exemplo da Harvard, não sei o que lá, eu vou usar o exemplo da padaria pra pessoa entender. E a segunda coisa é que nada é tão ruim que não vai passar. Assim como as coisas maravilhosas, as coisas ruins também passam. Eu lembro que eu tava fazendo cursinho, né, o 3º ano, mas eu era muito namoradeira, que foi o ano que eu engravidei. E aí, na época, assim, tava tudo caos e tal, e eu lembro que eu tirei uma nota não tão legal. Não foi uma nota vermelha, mas não foi uma nota legal. E minha mãe era muito régua alta com esse negócio de nota. Ela morava já em São Paulo, eu morava em Curitiba, e ela ficava vendo, sabe, baixando as notas, baixando que horas que eu tinha chegado na escola, não sei o quê. E aí, esse dia eu tirei uma nota não tão legal. Eu falei, cara, ela vai me matar. Passei na farmácia, comprei uma Gillette. Falei, vou me matar. Aí cheguei no banheiro da escola, né? Lá do cursinho, cortei assim, né? Nem sabia como é que se matava, né? Aí eu cortei de assim, corta de outro jeito. Aí eu fui cortando assim, né? Tal. E aí sangrou, e eu chorei e tal, não morri. Daí eu falei, e agora, gente? Não consigo nem me matar. Eu sou muito burra, fiquei mal e tal. Aí a minha mãe descobriu aquilo e falou, filha, mas é só uma nota. E eu pensei, falei, nossa, mas era ela que me causava essa pressão e tal. E daí a gente conversou. Ela falou, não, filha, tá tudo bem, é só você estudar, né? Tipo, não entendeu? Pede ajuda, pede não sei o que lá, você tá no cursinho. Eu falei, nossa, era só isso, né? Tipo, podia ter conversado. E eu aprendi a encarar os problemas de frente, assim, porque imagina que eu tivesse conseguido. Pois é. E aí, tipo assim, sem uma carta de despedida, nem nada. Porque... Mas a gente tivesse conhecido, tá preocupado com a carta de despedida do que não... Não, porque minha mãe ia ficar pensando, por que ela se matou? Porque é uma pessoa super feliz, eu não dava sinal nenhum. Foi só porque um episódio ali que eu fiquei pensando. Falei... Então, assim, nada é tão ruim da forma que a gente acha. Às vezes a gente acha que uma coisa é caótica. É porque você tá naquela bolha. E vou dizer que na maioria das vezes não é caótico. Não é. A gente transforma isso aqui nisso aqui. Bom ponto. Manda uma daquelas de papum rápido pra gente ir pro fechamento. Aquela do papum rápido. Aquela do... Como é que é o nome daquela mulher que fazia? Ping-pong. É o ping-pong, né? Sonho, gente. O que vocês têm de sonho ainda a realizar? Nossa. Além da casa com champanhe, além do sítio, além né? do sítio com bicho. Profissionalmente falando, vamos ser mais... O sítio sem bichos dele. Sem bicho. Não, Nem um golden. Um sonho. Já tem o seu? Nossa, é que é difícil, né? Porque eu já contei aqui os que estão muito ligados, né? Sim, não pode ser o sítio, então... Além do sítio, né? Além do sítio, né? Cara, eu tenho um sonho Tem mais um filho? Não. Já fechei a fábrica. Eu tenho um sonho de ir em Liverpool, na cidade dos Beatles. Maneiro. É um sonho adolescente, mas que eu carrego até hoje, de ir lá. E ir em Londres atravessar o Abbey Road. Tirar aquela fotinha tradicional. Aquela fotinha tradicional. Ainda não fui. Pô, maneiro, ó. Agências de viagem, alô, que tá assistindo aí, ó. Cara, é difícil, mas tem algumas coisas que estão guardadas em caixinha. Contar rapidinho, mas por que não fez ainda? Porque quando a gente fala um sonho, isso é totalmente tangível, né? Assim... Cara, prioridades, né? Muitas vezes você acaba priorizando outras coisas, né? Muitas vezes você viaja só a trabalho, você não viaja a lazer. Porque acho que esse é um ponto legal do tema das prioridades. Pô, é um sonho, um desejo que eu sei de bastante tempo e assim... Pô, de repente, não, esse mês eu não vou, não, esse ano eu não vou, não, esse ano eu não vou, esse ano eu não vou.
Não, Dentro das o tempo condições já vai poderia passando. ter ido. Há muito tempo, é. E eu lembro muito da história do Ayrton Senna, né? Que ele faleceu sem conhecer ir a à Disney, Disney. né, cara? Então aquilo me marcou muito quando eu ouvi, né? Que era totalmente factível para ele e ele não realizou, né? Por falta, talvez, de prioridade, né? Um ponto. Tem duas coisas que eu gostaria muito. Não sei se eu colocaria na caixinha dos sonhos, mas eu colocaria do um dia vou fazer, né? Tá na minha lista ali dos sonhos. Um é ter alguma certificação de Harvard, indo lá no campus, fazer o curso mesmo, assim, sabe? Viver a experiência Harvard e tal. Ficar lá. Quando eu fui no campus, achei maravilhoso. Falei, cara, que chique, acho intelectualmente maravilhoso. Então, quero ter a oportunidade de fazer um curso lá. E ir pra Índia, fazer aquelas viagens assim. Eu falo muito. Eu queria fazer aqueles votos de silêncio, sabe? Que você passa uma semana sem falar. Queria ver como é que é um negócio assim. E sei que a cultura lá é muito diferente. Então, eu queria viver uma experiência índia, assim. Cara, uma semana sem falar. Uma semana sem falar. Queria passar mais dias, mas uma semana... Tá mais pra desafio do que pra sonho, né? Parece que eu entendi. Né? Vamos botar esse desafio aqui. Uma semana. Cara, imagina, deve ser... Não, imagina quantas coisas vão acontecer dentro da sua própria cabeça. Você fala, cara, eu precisava... Até você conseguir silenciar tudo aquilo, colocar aquilo em caixinhas, porque é meio... Não, se você puder minimamente escrever, ok. O problema é se você não pode falar, não pode escrever, não pode fazer nada. Eu acho que é zero comunicação, acho que é introspecção. Mas não sei. Vou saber. Quando eu for pra lá, eu... Você pode fazer isso aqui também. Não, mas eu quero na Índia. Eu quero o ambiente. Se é pra ser desafio, vamos fazer desafio direito. Ir no Ganges, ver lá o Rio Fedido. Eu acho que quem tá assistindo agora aí, o Rafa, a Gabi, falou assim: mãe, vamos testar, vamos começar a treinar aqui. Aí, pra ver se dá. Vai ser. Lá em casa não dá, todo mundo fala muito. Boa. Então, assim, boa. A gente, e essa foi. Putz, cara, nem. Depois dessas voltas. Fez a gente abrir as caixinhas, né? A gente ficou abrindo, falou, meu Deus do céu. Não, e é engraçado, eu falo da provocação, agora eu fiquei aqui na minha cabeça, porque a Bianca é isso. As crianças, bem, sempre falam que ir na Disney, a gente falou, não, vamos marcar, já tá pra marcar um tempão e já... Eles já tão grandes. Já deu uma assim, porra, já dá pra programar pra ir, né? Deu uma... Foi gatilho, né? Foi um gatilho, falei assim, caralho, por que eu não programei pra ir? Porque assim, dá pra programar, né? Bem, vamos botar a gerência do plano. E muitas vezes é um sonho só seu, não é da tua família inteira. Não, mas pra mim, no caso aqui, o que mais me chamou a atenção, o tema e até quando a gente falou o tema do sonho, é que assim, beleza, já fui, mas a Bianca nunca foi, ela falou que, quando tinha 15 anos, ela ia, mas como na escola se fudeu, deixou de ir, então ela tem um sonho de ir, as crianças nem tanto tem sonho de ir, então assim, porra, já tem 40 e pouco e nunca foi. De você permitir, cara, tem condição de ir, vai lá e vamos levar as crianças, então essa porra, não é que vai morrer amanhã, não tem emoção, mas, cara, por que eu ficar prorrogando essa coisa pra ir, né? Bom ponto. Então, assim, pra gente ir pra nossa reta final, antes do fechamento, uma coisa rápida que o Pedro não teve aqui, a Camila já teve, mas a Camila pode responder até de outra forma. Que é o seguinte, hobbies. O que você gosta de fazer quando tá do zero trabalho? E aí, Camila, se a Camila tem hobbies novos, se tem algum lazer novo, que eu já sei né? Mas se tem alguma coisa nova. E superpoder. O que é o superpoder? Pensa amigo, familiares. Putz, preciso disso. Cara, o Pedro tem que estar junto. Não. É o Pedro tem que fazer. É o churrasqueiro ou é o menino da informática. Sei lá. Qualquer coisa, você tem que. Ou você fazer, ou você está envolvido. E se a Camila tem algum outro superpoder também, enfim. Já falou. Então, o hobby que eu gosto de fazer de lazer, momento de curtir mesmo, totalmente fora, quando eu tô falando nada de trabalho. E se tem vou fazer um desenho, um bonequinho lá, um superpoder que faz assim. Cara, se precisou, o pessoal aperta o botão na sala de justiça, vocês têm que estar... Ou vocês fazerem ou estar envolvido. Eu vou sair um pouco do comum, que, vou ficar com meus filhos e tal, porque isso de fato é o meu hobby, mas todo mundo faz. Mas eu sou um torcedor atleticano irresponsável. Ao ponto de viajar para ver o time, de ver todos os jogos, de ter uma cadeira cativa no estádio, de ficar vendo quando vai ter o jogo para eu poder ir. Se eu não estou em casa para ver o jogo, eu tenho que estar no celular. Então, meu hobby é o Galo. E o Galo me conecta com a minha família também, né? Quer dizer, meu pai é atleticano, minha mãe é atleticana, meu filho é atleticano. Então, a gente faz dessa relação com o Galo uma relação familiar. Então, meu hobby irresponsável é esse. E que eu tô aprendendo a parar de apostar. Foi o que eu mais perdi dinheiro. Atlético, agora, final de semana, foi conta Tom Benz, não sei o que, toma. 0-0.
Perdi Milan. Aposta que vai perder ou empatar que você ganha todas. Todas, Esse é o problema. todas. Ano passado, final do ano passado, Sul-Americana, time ruim, dinheiro no Galo. Puta, acho que nesses últimos, quem mais perdi dinheiro foi no Atlético Mineiro. Agora imagina perder dinheiro e também perder a paciência, né? Porque você torce pro time. Tá vendo? Sabe aquele negócio do nosso dinheiro? Você tem que ajudar o Vasco ou o Atlético, né? Ajuda o Vasco, tá precisando mais. Boa. Não, isso é legal. Não, é legal porque é um tema que é mas de... É envolvido. Quem torce realmente. E de novo, me conecta com a minha família, né? Eu ganhei todo o mundo. Bore quando eu nasci, do Galo. Então, assim, minha mãe foi num estádio comigo, pequeno. E a cadeira cativa dele é no literal, realmente. Ele tem a cadeira no estádio, né? O nomezinho e tudo, né? E o Rob? E o superpoder? Cara, eu queria ter um superpoder de me teletransportar e perder tempo viajando. Pra mim, a viagem em si é duro. Então eu queria, sei lá, piscar o olho, Não, tá em esse é o sonho que Fortaleza. você gostaria de ter. É. Não, mas qual que você tem? Que eu tenho? Alguém pensa em você e Pensa fala, assim, cara, preciso comprar uma televisão nova. Liga pro Pedro. Mas por quê? Porque ele vê muito jogo, ele sabe qual é a melhor tecnologia da televisão. Tô viajando aqui. Cara, eu tenho sido muito requisitado pra fazer picanha, cara. Aprendi a fazer uma picanha, divina. Mas na churrasqueira normal? No sítio, já vamos marcar no sítio dele. Você tá vendo como é que as coisas se casam? É o sítio, a churrasqueira. Eu já assistindo o jogo. Falta só o sítio, assistindo o jogo. Falta só o sítio. Porque a picanha eu sei fazer. Não precisa ter bicho, não precisa ter bicho. Não é bicho, não vai te incomodar em nada. Cara, o Galo ali, se Deus quiser, o Galo vai ganhar. Cara, ali é entretenimento garantido. Já tá botando em Deus. Entretenimento garantido. Assim, a picanha, a turma tem pedido pra fazer e, modéstia à parte, tem sido. Manda bem. Mas só picanha. Não, quero fazer uma costela de não sei o quê. Não. Sem fazer também, mas a picanha que eu faço, ela recebe elogios. Aí assim, e qual a picanha você faz? Não, eu compro uma 746, eu compro aquelas... Não. Porque assim, você pode cortar de qualquer jeito, fica bom, sabe assim, não. Quero ver fazer a picanha maturar, sei lá, uma... A la gaúcho. Transformar aquela picanha, meio picanha, em uma super picanha. Porque você compra uma... Como é que tinha um cara lá que fazia carne, não sei o que, eu falei... O cara pega a melhor carne do mundo. Você cortar com o pé, ela vai ficar boa. Você não cortar, vai... E aí, o que tem de novo? De hobby, de superpoder? Cara, difícil de novo, né? Porque eu posto bastante os hobbies. Eu adoro jogar beach tênis, amo fazer teatro. Então, aos sábados, sempre minha agenda das 9 às 4 da tarde. Fez show já? Teve lá os eventos? A cada semestre tem uma peça lá pra fazer. Amo fazer teatro, é algo que me relaxa muito. E como minha filha faz junto, a gente... É um momento mãe e filha também, então a gente se diverte pra caramba. Acho que... E viajar. Acho que os hobbies... Eu viajo a trabalho e chega no final de semana, às vezes eu já tô com a mala preparada pra fazer outra viagem em cima da viagem. Não acho que tem nada de super não conhecido de hobbies nisso, né? Então amo cozinhar. Vai fazer crochê agora? Não, crochê não. Mas cozinhar, eu amo cozinhar, inventar novas receitas também. Então, toda vez que alguém vai lá em casa, eu falo assim, deixa eu cozinhar pra você. Amo fazer uma coisa nova, né? O que você fez? Não sei, primeira vez que eu fiz, mas sabe ontem, fazer por bem. exemplo, eu fiz um camarão na moranga, assim, sabe? Então, adoro cozinhar. E não é fácil, não. Tô me tornando, sabe aquela tia que cozinha no Natal? Eu sou essa pessoa agora. Eu sou agora. Tô grávida, não posso beber vinho, eu amo beber vinho, aí eu fiquei sem beber vinho, eu falei, o que eu faço agora, né? Sem a taça na mão. Parece que eu perdi a utilidade. Da mão. Me enfiei na cozinha, cozinhei, fiz lasanha de berinjela, lasanha tradicional, risoto, tudo. Adoro cozinhar. Então, esses são alguns hobbies, assim. Mas não é para isso que as pessoas me chamam, né? Pensando em superpoder, a pessoa não pensa isso que eu falo. Quando eles pensam em cozinhar, eles chamam outras pessoas. Assim, eles falam, Camila cozinha um negócio ali, né? Mas não é pelo que eu sou chamada. Hoje eu tava conversando com isso com a minha filha, né? A gente lá na manicure, fazendo a unha dela, falou assim... Mãe, conta lá, não sei o que ela falou. Porque toda vez eu tenho que contar uma história. Ela, que você conta história tão bem. Eu lembro que minha mãe falecida, ela pedia pra mim, ela falou, tipo assim, tem uma história pra contar. Ela falou assim, não, mas deixa a Camila contar. Sabe aquela, deixa eu contar. Porque eu vou contando muitos detalhes e vou fazendo as pausas poéticas, que eu acho que o teatro traz muito isso, os palcos, as palestras trazem muito isso. Então eu trago a pausa. E aí a pessoa dá risada, ela sabe aquela hora de dar risada, ela fala, não, deixa eu adivinhar, porque ela sabe, então acho que esse... time, né? Esse time de ir contando, então quando alguém tem que contar a história na roda, eles falam assim... Deixa a Camila contar, deixa a Camila contar. E eu até pra galera se envolver assim no...
Boa. Tá vendo? Boa. Perfeito. Legal. Primeiro, assim, queria super de novo agradecer pelo presente Agradeço. de estar aqui e minha parceira sócia, enfim, de tudo estar aqui mais uma vez me ajudando. Intelectual. E como é que era? Não, era... Co-fundador intelectual. Ele que inventou, viu, gente? não- Ele que inventou E isso aí. tudo, enfim, de novo, tá aqui não só trazendo convidados que vieram, tá sempre aí junto em todas as temporadas aí e junto com a gente. Então, para fechar, como a gente tá no início do ano, vão ser 4 coisas, normalmente são 3. O que que são as 4 coisas agora para você também, para os 3? É rodada de arroba, só para quem não tá seguindo ainda, quem acompanha vocês na rede social, quer conhecer um pouquinho mais. A mensagem, a frase final, um recado final para a turma aí, para a galera refletir e agir. O que uma coisa nova só nesse início agora? O que vocês tiraram ou devem tirar da mochila do ano passado para vir coisas novas? Porque normalmente a gente fica acumulando coisas, acumulando estresse, aquelas coisas, e vai, de quando tem uma corrente arrastando. Então, o que vocês tiraram da mochila, jogaram fora do ano passado, ou o que tem que tirar para falar assim, cara, eu preciso deletar de vez, não é deixar guardado, não, deletar de vez para poder me abrir espaço para eu voar. Então, aí nessa virada do ano, que acho que é importante todo mundo esvaziar alguma coisa da mochila para assumir coisas novas, né? E o desafio, pro Pedro é a primeira vez um desafio, pra Camila e pro Fabiano menos, que é, como a gente nunca faz nada sozinho, escolher uma pessoa para agradecer em nome de todas as outras. Então já aviso os ciumentos de plantão, um em nome de todos, porque se tiver que agradecer a todos, fica aqui até amanhã. Mas acho que esse é o desafio mesmo, tem que escolher uma pessoa para agradecer em nome de todas as pessoas que fizeram parte da história de vocês e ajudaram. Então, rodada de arroba, frase final, mensagem, o que esvaziou a mochila, o que deveria esvaziar para vir coisas boas em 2026 e um agradecimento especial a uma pessoa e representando todos que ajudaram vocês na jornada, mas eu começo agradecendo, obrigado vocês topar estar aqui nesse momento incrível, inspirador, aí foi sensacional, bom demais. Vamos lá. Pedro Ives Silva, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Vai ajudar, cara. Frase final, a mensagem final para a turma. Gente, eu aprendi há muitos anos atrás e carrego isso. Nada resiste ao trabalho. Se você trabalha certo, correto, se dedica, cara, o resultado vai acontecer. É questão de tempo, não se vai ou não vai. Nada resiste ao trabalho. Perfeito. Do que eu largo pro ano de 25, mais do que o que eu vou falar, é o que está por trás. Eu emagreci 20 quilos. Tô saindo do quadro de obesidade. E é uma obesidade que eu vinha carregando já tem um tempo. Então eu deixo 20 quilos literalmente. Legal. Mas ainda tem um caminho. Que é muito mais um conceito de buscar saúde. É isso. Mas legal. E eu falei pra você, né? A saúde, ela cobra. E quando ela cobra da noite pro dia, né? Então, há um ano atrás, eu tava num quadro muito difícil, em UTI, uma pneumonia muito séria, e que o quadro de obesidade piorou. Então, cara, eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver meu filho crescer. Então, eu parei de beber, realmente me reeduquei, estou fazendo algo que eu não fazia, que era ir à academia, fazia. Então, o amor, de novo, volta no amor, né? O amor pelos seus filhos, ele justifica, né? Então, cara, as coisas que eu mais gosto é tomar cerveja. Você é prova. Então, eu parei, né? Exatamente pelo amor dos meus filhos. Então, legal. Deixo para trás. E um agradecimento especial a uma pessoa em nome de todos. Lembrando, pessoal, em nome de todos, tá? Por isso que é o desafio. É uma só em nome de representando todos. Cara, eu tô na frente de um, que é o Fabiano. Eu sou apaixonado por esse cara. Esse cara me ajudou na minha carreira, na minha vida. Então, é um cara que me ensina, me inspira. Boa. Então, todos os meus líderes, ele foi um dos líderes, mas hoje é meu amigo. Então, ele é o cara que eu queria agradecer. E tô tendo a oportunidade que quase nenhum convidado seu teve, que é de agradecer olhando. Sem dúvida. Boa, excelente. Top. Bom, eu tô como Camila Santos no LinkedIn, mas se você jogar Camila Santos vai aparecer milhares, né? Assim como Silva, todo mundo Então procura lá Camila Santos Camix, sempre. No Instagram tá mais fácil de encontrar, Camix Customer _CX, né?
A segunda pergunta é a frase, né? Eu gosto muito de... Eu já citei Arthur Schopenhauer nem sei quantas vezes, o Elton até me zoa, porque teve um episódio que ele falou que era pra agradecer Faz um agradecimento especial. O Rafa tava junto com a gente aqui, o esposo dela, falou, vai agradecer o esposo. Não, quero agradecer o Arthur Schopenhauer. Eu gosto muito dessa frase, né? Mas hoje eu não vou usar. Hoje eu vou usar, eu seja interessado pra ser interessante, porque acho que isso vale muito na vida. Toda vez que eu quero alguma coisa de alguém, ao invés de eu chegar e falar assim, eu tenho tal produto pra vender, ou eu tenho tal coisa pra fazer. Cara, seja interessado. Talvez a pessoa não esteja no momento de compra, ou pra qualquer coisa, ou até na vida, assim. Sem dúvida. A gente entra muito mais. As maiores brigas que eu tive com a minha filha quando ela era adolescente é porque eu tava ali querendo impor as minhas coisas. Quando eu fui interessada pra entender o cenário dela, a gente fala, putz, deixa eu tentar conversar. Então, seja interessado pra ser interessante. Acho que isso torna a vida muito mais legal pra todos os âmbitos. Sem dúvida. O que eu deixo pra trás? Nossa, é tanta coisa, mas acho que nos últimos 2 anos eu venho tentando deixar pra trás o ser centralizadora. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sei fazer muitas coisas. Então, se eu sei fazer, eu faço. Entendi. Só que chega uma hora que você não consegue mais. Quando você começa a crescer, né? E aí, como empresário, eu comecei a crescer. Falei, cara, não dá mais pra fazer. E aí, eu fiz um curso. Ele me ensinou a não fazer. Aí, o que eu fiz o ano inteiro, ano passado? Centralizei. Os 3 primeiros meses eu fiz o completando. E agora que eu fiz? Continuei fazendo. Eu sei fazer direitinho. Segui fazendo. Não, os 3 primeiros meses, quando a gente fez o retrovisor, né, olhando pra empresa, os 3 primeiros meses eu fiz direitinho, depois eu pisei na bola de novo. Então, eu tô abandonando essa Camila centralizadora, e quanto mais eu posso, eu falo assim, deixa eu dividir. Não, deixa eu aceitar essa ideia, tá, pode ser. E já tenho colhido bons frutos, tem sido legal, então eu quero deixar essa Camila... Tchau, Camila, foi ótimo conviver com você, mas, né, não precisa ser especialista em tudo, então eu tô feliz de deixar essa Camila pra página seguinte. E a última coisa era um agradecimento, né? Já que o Wellington me puxa muito a orelha do Arthur Schopenhauer, né, vou aproveitar, já agradeci um monte de gente aqui, mas hoje vou agradecer o meu marido. Aê! Ele me deu um presentaço, né? Ele me deu um filho que eu falei, cara, durante um tempo eu falei, será que eu quero, né? De novo ser mãe e tal. E pra mim tá sendo uma descoberta. O médico chama de reestreia, né? Depois de 20 anos, eu decidi ter mais um. E tô aprendendo, porque eu falo assim, será que eu não vou ficar meio inválida, assim? Não vai me envelhecer? Milhares de coisas, não vai me envelhecer, não vai me parar, não vai não sei o quê. E tenho descoberto o quanto dá pra ser ainda melhor. Tô me sentindo tipo uma super heroína, assim, sabe? Que tipo, legal. um bebê. Tô até com saudade dele na barriga. Ele nem nasceu Você ainda já tô tá com saudade. vendo, Pô, como é que eu vou fazer depois, né? Tipo, o que vai ser? Então, tô muito feliz com isso. Muito obrigada. Show. Em nome de todo mundo dessa... Boa. E aí? Não, calma aí. Rafa, aparece aqui só pra quem não conhece. Muita gente conhece, aparece aqui do lado. Ó. Pra quem não conhece, um agradecimento especial agora. Que ele falou, eu fiquei com inveja, também queria falar na cara. Pra quem não conhece, agradecimento especial do Rafa, pra Camila aí, pro Murilo aí, ó, pra... Show. Hoje foi a média, hein? Agora quem vai fazer o jantar aí? Não, hoje é jantar fora. Boa. E aí, meu amigo? Sou eu, né? Vai lá. LinkedIn Fabiano Couto, né? Bem facinho de achar, acho que não tem tantos coaches, então acho que fica mais fácil. Mensagem, pô, muito bacana, porque assim, algumas coisinhas que eu li ultimamente que mexeram bastante, né? Mas eu li uma frase que era antiga, sempre roda aí, mas em alguns momentos ela mexe, que é tudo que custa sua paz é caro demais, né? Então, para mim, essa frase ela entrou, né, dentro da minha rotina no ano passado e para não sair mais, né? Então, para mim fica essa mensagem aí, né? Depois da frase, o que você deixa pro... O que eu deixo pro... Assim como o Pedrão, eu deixei alguns quilos também para trás, né? Mas, acima de tudo, eu deixei para trás tudo aquilo que me leva para ter uma saúde ruim. Então, alimentação, má alimentação, bebida, né? Um estilo de vida inadequado, né? Então, tudo isso também eu deixo para trás e quero saúde cada vez mais olhando para frente. Legal. E o agradecimento? E o agradecimento, né? Aí tem... Acho que tem várias coisas, várias pessoas que eu poderia agradecer, mas eu acho que quero deixar agradecimento aos meus 2 filhos, né? Assim, acho que ninguém ensina mais a gente do que os nossos filhos, né? Quando a gente pensa que a gente está indo bem, eles mostram pra gente que, na verdade, até o jeito de chamar a atenção pode ser diferente, né?
Então fica o meu agradecimento Boa. especial para eles. Boa, Você viu, ele legal, conseguiu show. roubar. Roubou. Falou Falou dois. E qual dos dois que é o Não quis agradecimento causar mais? discórdia. Eu tenho aprendido bastante mais com a minha filha de 20 anos, né? Porque o momento dela com 20 anos é muito diferente do meu momento quando eu tinha 20 anos, né? A realidade de vida, né? O que ela tem de oportunidade, bem diferente. E aí a gente meio que foi criando uma visão de que a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente não foi, né? E hoje eu venho aprendendo que, na verdade, cada um tem a sua identidade, né? E ela me ensina isso a cada dia. Show. Que bom. Mais uma vez, super obrigado. Eu não prometi para vocês, então, o motivo, nossos patrocinadores, apoiadores, obrigado aí por viabilizar a gente levar esse conhecimento para todo mundo, que foi incrível. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Galera, até o próximo episódio. Valeu! Um abraço! Tchau.